Muito bem. Boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir. Tenho comigo a Patrícia Azevedo para nos apresentar o seu projeto Entre Memórias e vou, antes de mais nada, ler uma apresentação dela, sobre ela, que ela escreveu, que eu lhe pedi para escrever para mim, para nós que estamos todos a ouvir. A Patrícia apaixonou-se pelo património e pelas histórias que ele encerra. É curiosa e gosta de suscitar a curiosidade através das histórias que conta. Sente que os objetos têm um poder especial, ativam memórias e criam laços afetivos aos patrimónios que todos temos em nós. É com elas que desafia cada um a construir em si sentimentos de pertença e de identidade. É formada em artes plásticas na variante de pintura e possui mestrado em educação artística. Possui um percurso profissional na área da educação patrimonial, tendo colaborado com diferentes entidades e serviços educativos de museus, acumulando na bagagem diversas áreas de conhecimento, desde a arqueologia às artes de pesca, a paleontologia, à botânica e zoologia, entre outras. Iniciou o seu percurso no Museu Municipal de Sesimbra, onde colaborou na construção inicial do serviço educativo, permanecendo no projeto por 5 anos. Integrou a equipa do Serviço Educativo do Museu de História Natural e da Ciência, colaborou ainda com o Museu Nacional da Música, o Jardim Zoológico, o Centro de Arte Manuel de Brito, entre outras entidades. Foi formadora na área da expressão plástica e artística e atualmente dedica-se à formação do ensino a partir do património. Recentemente foi convidada para participar no projeto Mais Leitura, Mais Sucesso da Câmara Municipal de Almada, deixando a sementinha do ensino a partir do património a mais de 100 de profissionais de educação. Faz parte da equipa que elaborou o referencial de património para as escolas do Concelho de Almada. E então, que tal é esta apresentação que tu escreveste para nós? O que é que ela te... Agora que a ouviste, parece-te bem? Agora que eu ouvi, parece... está cheia de memórias, não é? Muitas memórias, porque de facto isto trabalhar na área da cultura e do património, por vezes... Eu não vejo que o meu percurso tenha tido um aspecto negativo de não estar, por exemplo, no quadro de um museu ou de estar afeta durante anos a uma só entidade, porque me trouxe de facto várias experiências, porque sem esse lado mais volátil da nossa profissão de mediador cultural, eu não teria passado pelas várias experiências e pelas várias entidades pelas quais passei. E pronto, e o Entre Memórias surge depois de muitas dessas experiências terem acontecido, e o Entre Memórias tem-me trazido também outras experiências novas, porque este é um bichinho que cá está, de suscitar a curiosidade dos outros e de fazê-los perceber o quão o património é importante e merece ser preservado e salvaguardado. E é um bocadinho isso que eu trago aqui. E que passo e acho que a trazes partilhar. muito bem. Sim. E então, acho que trazes pronto, muito bem. Vou então começar por partilhar o Entre Memórias Educação Patrimonial Itinerante. É uma marca registada, não tem propriamente figura jurídica e tem sido um projeto que se tem desenvolvido ao longo do tempo. O que leste, Dulcineia, começa aqui, começa nestas imagens todas e em muitas outras, de um projeto que me fez dar os primeiros passos nesta caminhada da educação patrimonial, e que é um projeto que ainda vive em mim, embora já não colabore como colaborei durante uns bons anos
com uma equipa maravilhosa também, mas que me abriu estas portas todas de entender o património desde o ponto de vista da mediação e com os diferentes públicos. Portanto, é aqui onde tudo começa, é no Castelo de Sesimbra, é com as artes de pesca, é com a arqueologia, é com o núcleo de arte sacra, é com a comunidade local, foi também com grupos como a Cerci, portanto foi de facto aqui onde tudo começou. Em 2016 lanço então o Entre Memórias, e que pretendia e pretende ser um programa de várias ações de educação patrimonial, com os objetivos, obviamente, de fazer refletir sobre esta questão do património, estes conceitos-chave que temos, não é? Quando falamos de mediação cultural, que é o património, a cultura, a identidade, portanto, ele nasce de facto com esses objetivos e de plantar estas sementinhas com os vários públicos, com as várias ações que se vai desenvolvendo, promovendo a salvaguarda e a preservação do património cultural. Depois, eu quando elaborei este projeto não pensei em criar um espaço para acolher públicos, eu acho que isso faz, já vi que está ali uma gafe em outubro, peço desculpa, mas o objetivo deste projeto sempre foi sensibilizar para o património, e o património faz, e a mediação cultural faz com o património, não é? Com as visitas aos monumentos, aos museus, aos centros históricos, na conversa com as pessoas, e portanto eu não tinha essa pretensão de criar um espaço porque não fazia sentido nenhum. O que eu pretendi foi elaborar uma série de ações e ir elaborando à medida que os desafios me foram sido lançados, precisamente para alertar os públicos, para alertar esses participantes que vejam, está aqui qualquer coisa na vossa comunidade, no vosso bairro, à volta da vossa escola, que é importante vocês olharem com outros olhos, porque merece ser olhado com outros olhos, porque é um tesouro. E é isso um bocadinho que tem sido feito, daí o projeto também, muitas das ações que temos desenvolvido têm em conta a entidade que nos recebe, a vila que nos recebe, o espaço, o enquadramento histórico, o objetivo daquela ação, portanto, e daí termos feito várias... E recebem-te bem, é algo que sim. as pessoas procuram? Sim, não. Sim, ou não. é algo que tu tens que mostrar o valor, em que tu tens sim. que trazer esse conhecimento de que tem valor? E é curioso porque no início do projeto eu tentei dar a conhecer o projeto a câmaras municipais, a várias entidades que pudessem ser parceiras, como a APEI, a Associação de Profissionais de Educação de Infância, que acaba por ser uma parceira no sentido de eu com eles tenho uma ação de formação acreditada para educadores e professores. E as pessoas foram sinceras comigo e disseram: oh Patrícia, isto do património, isto das escolas, as escolas não vão para aí. Não, e de facto, e é o próximo slide, as escolas não vão para aí. Curiosamente, e pronto, isto é uma brincadeira que faço, porque se é um programa itinerante, eu não estou afeta a Lisboa, que é o meu local. É uma brincadeira muito interessante, mostra lá. Pronto, não é muito bem mostrar o mapa, sim. Sim, porque é um projeto que já me levou ao Porto, já me levou a Ilha, já me levou a Chamusca, a Moura, a Almada, ao Barreiro, enfim, a Lisboa, em vários locais. E curiosamente, foram poucas as escolas que requisitaram as nossas ações. Só 2 museus é que requisitaram também a nossa colaboração, o Museu Marítimo de Ilha, o ano passado, com a comemoração do aniversário do museu, não me recordo agora quantos anos fez, e o Espaço de Memória no Barreiro, com a Câmara Municipal de Barreiro.
Mas os desafios mais interessantes têm sido lançados pelas bibliotecas, não só no desenvolvimento de ações para famílias, na sua programação cultural normal, mas também encontros que são desafios, nomeadamente o de Palmela, que é um dos exemplos que eu aqui trago, são desafios que às vezes ficamos assim, então e agora, o que é que eu vou fazer? Mas depois a gente começa a pesquisar e começamos a encontrar as linhas, não é? Começamos a encontrar os caminhos e de repente desenhamos uma outra ação que não estávamos à espera, mas que tem tudo a ver com o património. E tem tudo a ver com este objetivo de sensibilizar as pessoas para que o património é importante. E essa questão que me estavas a fazer, de facto é interessante e vou explorar no final da apresentação, que é precisamente os professores e educadores que têm estado nas ações que tenho dinamizado ações de formação, muitos deles vêm pelos créditos. Dizem, eu até, vou ser sincera, não tenho assim, até muito interesse pelo tema, o património, a história é muito pesada, mas depois as coisas acontecem e depois de repente começam a perceber que afinal até já trabalhavam o património na escola, que afinal não é assim um bicho de sete cabeças. Afinal, sim, afinal não era o que pensavam, era outra exatamente, coisa. Exatamente. Comigo eu não estou sozinha. Tenho comigo estas três colegas, a Joana Maurício é formada em educação de infância e também em dança em contexto educativo, e com ela nasce a colaboração na área das danças tradicionais, portanto, tendo a Joana esta experiência, eu chamei-a precisamente para podermos elaborar ações em que pudéssemos pôr famílias a dançar ou as próprias crianças nas escolas. E tem sido muito interessante também explorar este lado das danças tradicionais. A Sara Aguiar é formada em comunicação e em teatro, ela também é membro de uma associação muito interessante e que vale a pena pesquisarem, que se chama Arquivo dos Diários, e ela, tendo este gosto também, experiência com o teatro, com a expressão dramática, está também connosco no apoio às ações com o público sénior, que não têm sido muitas, porque não têm, mas que já aconteceu. A Rafaela Salvador, bailarina e coreógrafa de dança contemporânea, ela também tem muito interesse pelo lado das artes, da música, dos audiovisuais, e ela está a dar aqui um outro cunho ao projeto também interessante nesta área da dança contemporânea e como ligar a dança a estas questões do património, das memórias, que é no fundo isso que nós temos trabalhado. Enquanto parcerias, logo desde o início, com a Teresa Nunes do projeto Bonds of Music, temos feito, portanto, ações para famílias que vai buscar a parte mais educacional tradicional, das lingalingas, trava-línguas, e portanto é um projeto de música experimental e que já daqui a nada vou mostrar um exemplo. E ela está connosco e está com o projeto nessa área da música. Depois a APEI, que me recebeu bem e desafiou-me na altura para elaborar uma formação acreditada e que tenho feito e tenho colhido alguns frutos, porque é a tal questão, o primeiro impacto é património, mas depois afinal até gostam e é muito interessante depois receber o feedback positivo por parte dos educadores e dos professores. E fui desafiada também pela Rádio Miúdos em 2017 para elaborar pequenas peças para a rádio, que lhe dei o título de Só para Curiosos. Tem estado um bocadinho parado porque têm surgido alguns acontecimentos pessoais que me têm impedido de dar mais atenção ao projeto Entre Memórias e ao Só para Curiosos também, e porque vou fazendo Entre Memórias também paralelamente à minha atividade profissional, portanto isto está assim um bocadinho de facto parado, mas que é um projeto que foi muito desafiante e muito
muito interessante de eu ter aceito, e os podcasts estão disponíveis no site da Rádio Miúdos, portanto é uma questão de pesquisarem e conseguem lá ir ouvir. Depois, quando nós temos aquele grupo no Facebook, não é? E até no YouTube, depois a gente se calhar deixa os links para Sim, as claro que pessoas sim. poderem ir ouvir e, não é? E poderem conhecer melhor. Eu acho Claro. que todos os projetos que nós temos, se calhar são projetos que a gente vai continuando. Umas vezes eles dormem, outras vezes eles acordam, não é? Sim. E pronto, e é assim. Digo eu, não sei. É mesmo assim. E é mesmo assim, eu também acho que sim. Bom, enquanto atividades, foram desenhadas algumas atividades em que dividi entre histórias contadas, memórias dançadas e tesouros guardados. Elas estão disponíveis no site do projeto e pretendem atingir os vários públicos, portanto, tendo eu esta experiência de trabalhar tanto com escolas como com adultos, com comunidade local, séniores, famílias, portanto, estamos sempre... Eu dei imensos erros neste PowerPoint. Mas pronto, portanto, há esta possibilidade de chegar a vários... Não te preocupes com os erros, até porque há muita gente que ouve, em vez de estar até a olhar. Depois, Exato. claro, é sempre bom ter um suporte visual, eu digo sempre às pessoas para fazerem, porque há quem goste de ver e de ouvir, há quem goste só de ouvir, há quem goste só de ver, pronto. Mas sim, não te preocupes com isso. Não te preocupes. Pronto, mas então as ações estão no fundo, têm as temáticas, são as memórias, os azulejos, os instrumentos tradicionais, a pesca, as danças tradicionais e depois a tradição oral. Portanto, vai tocar um bocadinho mesmo de algumas temáticas dentro do património e aquelas que também vou sentindo mais à vontade, mas que sempre disponível para criar outras. Como é que eu entendi este projeto? Portanto, eu tenho um foco muito grande nestes primeiros patrimónios, nestas primeiras memórias, porque acredito que a partir do momento em que nós valorizamos as nossas histórias, as histórias da nossa família, as profissões dos nossos avós, portanto, a partir do momento em que nós reconhecemos que também nós fazemos parte desse património e que, se começarmos a conversar, vamos entender que estamos todos dentro de uma comunidade e que esse património mais individual acaba por ser um património também da comunidade, surgem então ações como esta, outros concertos em família, com a Teresa Nunes, e com esta abordagem às lingalingas, ao lado mais das canções, de embalar, e no fundo o que é que se pretende? É reavivar estas memórias nos pais, tendo em conta que isto é uma ação para famílias, e é reavivar essas memórias para que elas possam ser continuadas, não é, com os seus filhotes. Eu vou pôr aqui um excertozinho de um vídeo da atuação da Teresa, que espero que... E pronto, este é um bocadinho da ação e que tem este lado mais de música experimental e depois os próprios... Tem este lado também do reciclar objetos para criar instrumentos de música e que os miúdos depois têm a oportunidade também de experimentar, de tocar, de cantar.
Portanto, é uma ação muito, muito gira. Eu não sei se tu conheces, mas e eu também conheço mal, se calhar vou falar de uma coisa que nem eu sei bem, mas isto fez-me lembrar a euritmia da pedagogia Waldorf. Há um aspecto musical, eurítmico, não é? E este som, no fundo, fez-me lembrar isso, deles trabalharem também muito o som sobretudo na primeira infância. E eu já tive o prazer de estar online com uma professora de euritmia, e de facto aquilo tem um potencial incrível que infelizmente nós em Portugal não conhecemos ainda bem, não temos muito bem, não é? Mas aquilo tem um potencial incrível mesmo para as crianças que têm muita dificuldade na fala e no desenvolvimento da fala, porque aquilo é como se o som fizesse parte de nós e nós fizéssemos parte do som, não é? E o som trouxesse uma força de vida, não sei bem como é que é de explicar isto, e então este exercício aqui fez-me lembrar isso. Sim, eu há pouco tempo colaborei com o projeto da Câmara Municipal de Almada, que também já vou aqui partilhar, e se tivesse aqui a Brujunça, diria que o som é dos primeiros patrimónios, não é? Nós ouvimos o som na barriga das nossas mães, é do primeiro património que nós temos, é o som. Portanto, acredito que isso também vai influenciar muito nesses aspectos, não é? De potenciar o desenvolvimento da fala e acredito também em interação social, enfim. E pronto, portanto, este é uma das ações nestes primeiros patrimónios. E o mais recente está aqui enquadrado dentro das memórias dançadas, que tem a ver com os segredos do tempo dos meus avós, com a Rafaela Salvador, a partir deste livro O Segredo da Avó, de João Borges de Oliveira, e que é emocionante ver mães e filhos, avós e netos a relembrar alguns gestos ligados às brincadeiras que tinham, ou às brincadeiras que ainda têm, no caso das crianças, não é? E de, a partir de um momento que tem tudo a ver com expressão corporal, se criar ali momentos em família, embora sejam várias famílias, é muito interessante e emocionante perceber que as memórias têm um lugar especial nas famílias, em nós, e portanto esta é uma ação que vai buscar muito isso. Portanto, este é um tema muito complexo também, não é? Porque a memória que é tratada por tantos investigadores, uns de uma maneira, outros de outra, não é? A memória é a base quase da nossa existência, não é? Sim. Uns dão-lhe uma importância maior, outros dão-lhe uma importância menor, e por isso é que hoje em dia as doenças ligadas à desmemorização, por assim dizer, te causam tanto sofrimento, porque é como se a pessoa que nós amamos nos esquece. Sim. Se essa pessoa que nos amou toda a vida nos esquece, não é? Então o que é que nós somos para além da memória, não é? Que valor é que nós temos para além das memórias que contemos? Exatamente. E isto é muito complexo, porque isto deixa as pessoas num desalento, não é? Então, e se eu perco as minhas memórias? O que é que eu faço depois? Sim, não claro, é? Mas lá está, há quem dê mais valor, não é? Que guarda os álbuns de família, os objetos que são especiais, mas depois há aquelas pessoas que não dão tanto esse valor, ou que à partida não davam esse valor, mas quando se criam determinadas ações, como estas, como outras, ainda ontem falava com a Rafaela Salvador por causa de uma outra perspectiva de projeto. Ela contava uma história portanto, o facto dela ter valorizado portanto, os gestos ligados ao labor, portanto, ao trabalho na terra, de repente aquela pessoa que não ligava nenhuma a isso, de repente aquilo ganha uma valorização tal que
foi à procura de todos os objetos e que os guardou e que criou um museu ou que criou ali qualquer coisa mais que... E, portanto, acho que as memórias às vezes precisam de ser ativadas muitas vezes e neste caso, que esta fotografia aqui de baixo não dá para perceber, mas é uma avó que carrega o neto a fazer de conta que é um avião. E são ações como esta, às vezes, de desbloquear determinado tipo de ações, não é? Quer dizer, eventualmente a avó transformar, Sim, a avó se calhar nunca o tinha pegado daquela maneira, nunca ele tinha trepado pela avó para sair dali um avião e ver-se a felicidade no rosto dele. Portanto, é muito interessante por isso. E é um bocadinho isso que este projeto também me tem dado, não é? Quando nós tocamos ali no dedo das memórias, às vezes há coisas que são boas e bonitas que vêm cá para fora. E que vale a pena falar sobre elas e refletir sobre elas. Sim. E depois, depois partindo para o património que nos rodeia, para o património do meu bairro, não é? Para o património local, no fundo. E há uma das ações que tem a ver com azulejos, e este é um exemplo de um projeto que fiz em escolas da Freguesia de Alvalade, aqui em Lisboa, em que, lá está, não havendo esta possibilidade de se visitar o património no local, portanto, de ir visitar os painéis de azulejos, os painéis de azulejos vêm para dentro da sala de aula, numa primeira fase, porque depois a professora poderá pegar nesta ação, depois desta ação e poder fazer as visitas, mas foi muito interessante as crianças perceberem: espera lá, eu passo por ali todos os dias com a minha avó, não é? Isto é mesmo ao lado da minha casa. E, portanto, é um bocadinho isso que se pretende, que eu acho que se tem, que é por aí que se começa, é olhar aquilo que está à nossa volta, primeiro nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas recordações, mas depois também questionar sobre o mundo que rodeia a nossa rua, o sítio onde a nossa escola está, a mercearia pela qual passamos, aquele palácio que parece um palácio, mas não sei bem o que é, mas deixa-me lá ver como é que se chama. Portanto, quando questionamos e quando começamos a dizer: olha, isto que está aqui ao lado da tua casa é importante, e é importante por isto, e se calhar devemos pensar melhor se é bom preservar ou se podemos grafitar por cima, que é o caso de alguns painéis de azulejo em Alvalade, não os mais representativos, mas que há, não é? Que existe esse lado do abuso que é, não é? De ir contra o nosso património. Portanto, eu acho que é assim, olha, seres a nossa primeira convidada foi uma felicidade sem querermos, porque eu acho que tu trouxeste tanta riqueza com este tema. E no fundo, não é estar, claro, obviamente que digamos assim, o nome do teu projeto já por si diz muito, não é? Mas todo este conhecimento do que é a memória é muito importante para quem trabalha no património. É impossível trabalhar no património, em geral, cultural, histórico, edificado ou não edificado, seja ele qual for, ele tem muitas nomeações, sem termos este aspecto humano do que é a memória. E eu acho que é muito bom, não é? Estarmos aqui e tu trazeres isto tudo. E trazeres a memória pessoal, não é? Como trabalhar a memória pessoal através do património, porque também é isso que nós temos tentado fazer e fazemos muitas vezes na escola profissional de arqueologia. Portanto, nós trabalhamos e temos vários vídeos e estamos agora a falar dos projetos que fazemos lá e que são neste âmbito. Portanto, como é que o património, em geral, pode ser
não é só significante, e ele é transformado num património pessoal, e o património pessoal transforma o património geral, o cultural, aquele que nós vemos, aquele que está exterior a nós, o que é a cultura, não é? E como é que nós refletimos um e outro num diálogo permanente. E esse diálogo, não é? É o que tu trouxeste aqui. Por isso estou muito contente. Continua, desculpa, tinha que dizer isto antes de me esquecer, porque eu já tenho uma pergunta para o final da tua exposição, não é? Mas eu pensei assim, caramba, eu como não estou a escrever nada, eu vou ter que dizer alguma coisa, porque senão eu vou-me esquecer, não é? E não me posso esquecer de uma coisa assim importante. Portanto, continua, desculpa. Eu acredito muito que eu acredito muito que a visão que tem, principalmente a mediação do património, tem muito a ver com a minha origem, que é o Museu Municipal de Sesimbra. Por ser um museu municipal, é um museu virado para a comunidade. E isso fez-me entender o património mais dessa forma, portanto. E ao longo de todas as experiências que vou tendo, não é? Eu lembro-me de se debater, por exemplo, aliás, em Sesimbra também, em todos os museus mais pequenos, não é? Também se debate, não é? As pessoas vão à farmácia, mas não entram no museu que é na porta ao lado. Não é? As pessoas locais. Mas lembro-me também de ter esse tipo de conversa no Museu Nacional, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. E eu sempre pensei, e tenho ouvido também outras pessoas, quer dizer, os museus fazem-se de relações. Se nós não nos relacionarmos com a rua onde estamos, como é que nós vamos ter relações com o resto? E o museu, se não cria essa relação, não é? Ele é ali um edifício que está ali. É um edifício e que tem menos valor que a farmácia. Com uma escadaria, a porta está assim entreaberta e é melhor não ir lá entrar, senão eu vou incomodar. Estou a brincar, e acho que eu acredito muito que, pelo menos a experiência que eu vou tendo, e em Sesimbra, eu conto muitas vezes este episódio, em Sesimbra, a certa altura eu tinha que receber grupos de crianças que estavam em férias no museu, na Capela do Espírito Santo dos Mariantes, no núcleo de arte sacra. As crianças iam ao museu antes de ir para a praia. E eu pensava, então e agora? Eu como criança, eu quero ir para a praia, não quero ir ao museu. Não, então e agora? Eu lembro perfeitamente de um grupo super difícil de conquistar o diálogo, e eu a certa altura disse, meninos, olha, eu sei que custa estar aqui, mas olha, eu vou-vos contar uma coisa, é que isto é vosso. E eles ficaram, como? Sim, isto é vosso, até é mais vosso do que o meu, porque eu venho de Lisboa contar-vos estas histórias e vocês vivem cá. Portanto, isto é vosso, isto é um tesouro vosso. O quê? Mas nós somos ricos. E, portanto, e o que é certo é que aquele grupo, no final, não se queria ir embora do museu. E para mim tem muito a ver com estes afetos, com estes toques, não é? Com este envolvimento. Para mim tem muito a ver com isso. Portanto, não faz sentido eu estar a falar numa escola em Alvalade de azulejos que são tesouro nacional, quando Alvalade está repleto de painéis de azulejos e eu deveria falar deles, não é? De quem os pintou e portanto, e dessa forma havia essa ponte com o local onde a escola está e onde vivem. Outra ação também foi esta que desenvolvi para Palmela, a pedido, muito no início também do projeto, e dentro de, portanto, uma festa com livros, portanto, dentro da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, e que pretendia refletir sobre o Castelo de Palmela. Portanto, se eu não posso levar o Castelo de Palmela para dentro, ou teria que arranjar uma forma, não é, de levar o Castelo de Palmela para dentro da biblioteca, e a forma que eu arranjei foi fazer com que as crianças percebessem primeiro para que é que servem os castelos, não é? Claro que eu fui acabar com os sonhos delas, os castelos não servem para os reis e para as princesas, porque senão não era preciso tantos castelos, como está ali na imagem. E portanto fazer refletir, levar, portanto, levei vídeos também, portanto, para que é que servia
um castelo e os seus objetivos, e depois todas as escolas que por ali passaram, todas as turmas, construíram uma maquete daquilo que seria o castelo. Portanto, isto são alguns exemplos. E outra está ligada às comunidades pescatórias do nosso país, e, portanto, é no fundo uma história que se conta sobre aquilo que poderá ser uma história local. Portanto, eu conheço bem a história local de Sesimbra, mas que se replica de certa forma em várias vilas pescatórias do nosso país. E depois há um outro conjunto de ações que vai para o património das comunidades e esta relação com o território. E aí vamos para as danças tradicionais, um bocadinho com a Joana Maurício, um bocadinho relembrar as memórias que ficaram esquecidas e que os nossos corpos já não reconhecem, porque ficou esquecido lá nos bailes, não é? E, portanto, passar um bocadinho por isso, fazer uma viagem pelo nosso país, e trago-vos aqui um exemplo, um excerto de um vídeo. Isto já era no fim da ação, quase já tínhamos ultrapassado o tempo, algumas famílias já tinham abandonado, mas ao longo da sessão foi muito curioso ver as famílias muito contentes por estarem a dançar e por estarem a dançar com os filhos, e os filhos contentes por estarem a dançar com as suas mães ou com os seus pais, e portanto esta é uma outra ação que também desenvolvemos. E que levámos, curiosamente, ao encontro de bibliotecas itinerantes pela Câmara Municipal da Chamusca, e que pusemos 50 pessoas num palco, técnicos de câmara, técnicos de bibliotecas, também a dar uns pezinhos de dança, explicando também este projeto. A Câmara Municipal de Palmela, portanto a Biblioteca Municipal de Palmela, desafiou-me mais uma vez para pensar numa outra ação que tinha a ver com a sustentabilidade ambiental. E eu pensei, bom, e agora, não é? Sustentabilidade ambiental, vamos logo pensar em reciclagem, em defesa do ambiente. E eu pensei, mas porquê que a sustentabilidade ambiental? Eu não posso estar a criar uma ação que não tenha nada a ver com o meu projeto, não é? Que não tenha nada a ver com o Entre Memórias, não faz sentido. E depois de alguma pesquisa, lá consegui entender que a sustentabilidade ambiental não é só a reciclagem e também tem uma vertente muito interessante, que é pensarmos nos territórios, não é? E de como é que eles evoluem ao longo do tempo e como é que nós, homem, agimos sobre eles. E o Pinhal Novo... E de como o território é a memória. Exatamente, é por porque, lá que como alguém eu tenho que dizer isto, não é? O território é memória. Até há uma vertente da arqueologia, que é a arqueologia da paisagem, exatamente que trabalha a noção do território e como é que as comunidades do passado se relacionavam com o território. Claro, pressupondo obviamente que esta ligação é intrínseca, que isto é uma ligação tão profunda que não há comunidade sem território. Pois, eu concordo também plenamente, e foi por aí que nós pegámos. Eu tinha tido também uma experiência com um projeto interessante que liga a dança com a expressão plástica, e pensei, olha, se calhar tenho que pensar numa coisa assim deste género e trazer esta história, este contexto histórico de Palmela, em que como várias zonas, não é, que se começam a industrializar e começam a receber pessoas de outros lugares, de outros territórios dentro do nosso país, e que vão habitar e que vão fazer as suas casas e viver e trazer os seus costumes, as suas culturas.
E no fundo foi isto que aqui aconteceu. Os lugares que habitamos é uma reflexão através da dança contemporânea, uma reflexão sobre isso, sobre a forma como nós nos relacionamos com o território e que, já que estamos numa época em que temos essa consciência mais ligada ao ambiente e à preservação do nosso planeta, então vamos refletir antes de agir, não é? Vamos refletir antes de construir, antes de destruir florestas, e aqui também deixo um bocadinho do excerto desta ação, que foi uma ação que praticamente nós não dirigimos, portanto, nós íamos contextualizando, havia a certa altura um excerto de um texto, portanto, lá está o contexto histórico ali desta zona de Palmela, para que estas professoras e técnicas de biblioteca pudessem estar a par, não é, desta história, mas elas tinham que se relacionar com aquele espaço em branco, e que depois a certa altura ficou preenchido. E depois no final refletimos, e foi uma ação muito interessante. Eu vou deixar aqui só um bocadinho. Através da dança contemporânea. Patrícia, deixa-me falar. Preciso de falar. Que coisa tão bonita que tu partilhaste connosco. Que beleza tão grande. Porque... Mérito a Rafaela Salvador também, porque tem um cunho muito grande. É de uma grande beleza ver isto. Acho que é muito importante. Aliás, toda aqui a nossa conversa está cheia de momentos... De subtilezas e de assuntos que podíamos estar aqui horas a falar e nunca mais nos calávamos. Nós estávamos aqui já 24 horas, que era o que o Zoom dava, e a gente estava aqui. Porque esta questão o que elas ensinaram aqui, não é? O que elas ensinaram aqui neste espaço, neste quadrado em branco, não é? Foi essa apropriação territorial que o ser humano sempre teve ao longo da história. O ser humano foi-se apropriando da terra e foi movendo-se na terra e apropriando-se de território. E eu às vezes penso porque eu vivo num meio urbano, vivo no Porto, num meio muito urbano, e tenho pena, porque eu sou uma pessoa da natureza, gosto da natureza. E esta relação era muito mais fácil quando nós trabalhávamos a terra, quando toda a gente trabalhava a terra, porque nós semeávamos, víamos crescer, aquele era o nosso terreno, nós íamos até ao terreno, nós íamos regar, nós íamos colher, nós íamos
Portanto, tínhamos toda uma atividade com a terra, com o terreno. A partir de determinada altura, não. Nós não temos relação, as nossas crianças não têm a relação. E então, de certo modo, o desenvolvimento sustentável, a ecologia sustentável, trouxe para as crianças da atualidade essa noção de que o mundo é o nosso território. Nós temos que cuidar do planeta. Portanto, trouxe, digamos assim, passou do particular para o geral e criou aqui. Mas este exercício é muito difícil, porque a criança e muitos adultos não sente o território. Porquê é que eu hei de proteger o planeta? Eu nem um terreno tenho, não é? Para ir buscar uma couve. Porquê é que eu não vou deitar o lixo no sítio certo? Porque eu nem nunca vi uma flor crescer. Então, nós, ao longo dos milénios e dos anos, fomos perdendo esta ligação. E agora estamos a tentar recuperar com essa consciência universal de que temos de cuidar do planeta. Então, eu acho que esta encenação que ela fez aqui é fabulosa, porque ela traz esta apropriação territorial deste quadrado branco. Toda a gente se move dentro do quadrado branco, é uma coisa espetacular. Pronto, e era isto que eu tinha para dizer e vou-me calar, senão eu não me calo com isto. Deixa-te falar, desculpa. Fico contente que transpareça, porque nós quando fizemos esta ação com 2 grupos diferentes e até com um número diferente, como se vê aqui na imagem, no final também ficámos surpreendidas da forma como atingiu o objetivo, não é? Como chegou a estas professoras, porque nós não chegámos e dissemos, pronto, esta ação tem este objetivo e, portanto, no final vocês vão perceber que temos que ter esta consciência. Não, a ação desenrolou-se, primeiro ninguém ia para dentro do quadrado branco, depois já ia, depois já se relacionavam, depois umas imitavam as outras, e no fundo é aquilo. É como estavas a dizer, quer dizer, é uma sucessão de relacionamentos não só com a terra, não só um com o outro, não é? Entre pares, como depois a apropriação, que é o que está na imagem mais abaixo, que reportava muito ao contexto histórico de Palmela, que é, de repente, aquelas pessoas que vieram de fora tinham um pedaço de terreno que foi dividida em parcelas e cada uma tinha a sua parcela para ter a sua casa. Eram parcelas iguais para toda a gente. Pronto, e portanto foi um bocadinho nesse contexto histórico, e lá está, é uma ação que aconteceu aqui, que pode acontecer noutro lugar, mas que temos de ter sempre em consideração a história local, obviamente. Mas isto para dizer que de facto essa mensagem passou. E esse lado de alertar, de alerta também passou e nós ficámos também muito, muito contentes no final desta ação. E por fim, as ações de formação que iniciei nesta área de educação patrimonial com o apoio da APEI e que continuo como formadora, curiosamente estou no ano em que, como há bocadinho estava a dizer, os professores, quando conhecemos o grupo e tentamos perceber porque é que aqui estão, não é? Quais são as expectativas para esta ação de formação, comecei-me a perceber sempre que havia muitas professoras que estavam, porque precisavam de fazer formação, precisavam de ter créditos, de ganhar esses créditos, e o tema interessava mais ou menos. Mas depois as ações vão acontecendo, as conversas vão acontecendo, as reflexões, as partilhas. Eu tenho muitos momentos práticos de partilha, promovo muito isso e de repente o grupo normalmente fica bastante interessado sobre este tema. O que para este ano, combinando com a Maria do Céu Velez, a doutora Maria do Céu Velez da APEI, foi alterarmos um bocadinho o título da ação, porque primeiramente tinha educação patrimonial em contexto educativo, a identidade de objetos com memórias, e agora vou experimentar, porque a primeira ação deste ano só estava para julho, porque tenho estado também ocupada com as ações em Almada e a disponibilidade não é assim tanta, mas vou experimentar, portanto experimentei alterar o título para ver se os educadores estariam mais interessados em perceber o que é isto do património
e, portanto, dei este título de Educar com Sentido, o património como ponto de partida para projetos educativos ambiciosos. E vamos lá ver o que vai acontecer. Mas lá está, a perspectiva que eu tenho das formações é sempre: eu estou aqui porque a minha colega também veio e eu também vim. Não é? Eu estou aqui porque até me dá jeito aos créditos. Mas, curiosamente, e ao contrário de precisamente o que eu estou a dizer, o projeto Mais Leitura, Mais Sucesso, ao qual eu fui convidada através de Elizabeth Gonçalves, que tem trabalhado e é membro do grupo Ensinar com o Património, e que tem trabalhado no Centro de Arqueologia de Almada e tem estado a colaborar, e foi convidada para colaborar com a Câmara Municipal de Almada neste projeto Mais Leitura, Mais Sucesso, cujo objetivo, um objetivo grande, seria a criação de uma AEC Património, da criação de um referencial em património, de um conjunto de ações que a Elizabeth esteve a coordenar e ações de formação de capacitação de professores, nomeadamente professores da AEC, mas não só, e à qual eu, através da Elizabeth, então cheguei ao projeto. E muito curiosamente, nós desenvolvemos várias ações de curta duração e depois oficinas. As ações de curta duração tinham, salvo erro, 3 ou 4 horas, e eram acreditadas, e portanto havia um fluxo de participantes e de inscritos, e correu tudo muito bem. Com os tais discursos, não é? Eu estou aqui porque, nas primeiras vezes eu estou aqui porque a minha colega também veio e eu vim ver se isto era interessante para nós. Mais para o fim já vinham porque havia gente que já tinha participado e tinha gostado e acharam que seria interessante participar. Mas as oficinas que tinham uma carga horária de 21 horas, não eram oficinas acreditadas e, curiosamente, superou as nossas expectativas, porque, para além dos professores da AEC, Património e de Literacia do Conselho de Almada que participaram, também outros educadores, professores de outros conselhos, inclusivamente, se juntaram a nós e criámos momentos também muito, muito interessantes com a equipa que está aí na fotografia, para além da Elizabeth que está ao meu lado, o professor Miguel Feio e como convidada especialíssima a Bru Junça, contadora de histórias, mediadora de leitura, mas que como a Elizabeth diz, é um património em pessoa, portanto todo o lado do património imaterial foi com ela e foi assim uma experiência muito gratificante neste último ano com o qual participei. E pronto, e é esta apresentação, que os contactos também estamos por aí nas redes sociais, o site já foi mais fácil de encontrá-lo, mas estamos por aí disponíveis sempre para qualquer contacto. Sim. Agora com este input, se quiseres deixar de compartilhar isso, agora assim já nos vemos melhor. Pois é, olha, eu estou maravilhada com esta tua apresentação. Obrigada. Já estamos há 1 hora aqui. Quem diria? Porque há tanto para dizer e o teu projeto é fantástico. Obrigada. E a única pergunta, porque eu sou uma amante do mar, e eu acho que muitos portugueses também são, por isso é que a gente veio para este país que tem uma costa enorme, não é? Então, como é que foi trabalhar, como é que foi por lá no Museu Marítimo? Assim, é bom trabalhar o nosso património das pescas? É fácil, não é fácil? O que é que achas? Eu cheguei Bem, primeiro eu vinha de Lisboa, portanto, sempre que ia a Sesimbra, era o melhor que me acontecia, não é? Portanto, sair de Lisboa, da cidade de Lisboa, e chegar e ter um mar azul à minha espera e as montanhas e, portanto, e a Serra da Rábida e, portanto, toda aquela natureza sempre foi uma coisa que eu acariciava e passava as minhas horas de almoço na praia, em altura de bom tempo, com os pés na areia e, portanto, foi fantástico. Eu cheguei numa altura em que não havia museu marítimo. Portanto, eu tinha o que nós tínhamos as reservas do Museu do Mar, que na altura era assim apelidado,
E foi um mundo inteiro para descobrir, não é? Eu não tenho nada a ver com as artes de pesca, eu não tenho ninguém da família que tenha sido pescador, portanto, eu não sabia nada, fiquei a saber muitas coisas, e o mais curioso é que eu tentava transmitir aquilo que sabia e mostrava as maquetes num espaço que era um espaço reduzido, pronto, eram reservas, não é? Numa antiga escola primária, e então eu tentava mostrar e suscitar toda aquela curiosidade para as artes de pesca e a história local e para as crianças, e havia crianças que me ensinavam coisas porque tinham ido à pesca com o avô, com o tio, ou, não é? Que usavam os covos ou que usavam... Espetacular! Eu aprendi muito, não é? Eu aprendi muito. Assim como a questão do nome. Lembro-me de uma criança de eu estar fora das reservas, daquilo que nós chamávamos de Museu do Mar, a dizer que íamos entrar no Museu do Mar e a criança perguntar, mas o mar está lá dentro? Não é? Portanto, esta coisa dos nomes também é muito giro. Né? Será que o mar está lá dentro? E foi interessantíssimo. Interessantíssimo. Foi uma grande experiência no final da minha colaboração, porque a colaboração terminou porque veio a crise económica e houve uma série de contingências relativamente à forma como se poderia fazer a prestação de serviços às câmaras e, portanto, foi esse o motivo pelo qual tive de abandonar o projeto. Mas no último ano já levava as escolas à loca-pesca e, portanto, esta relação com o mar ainda se ia estreitando, não é, mais com os pescadores, com aqueles que vendiam peixe e guardo memórias muito, muito boas mesmo. Eu imagino que sim, porque não é, o povo português tem esta relação com o mar, mesmo quando não somos pescadores, não é? Ele é uma presença tão grande na nossa memória coletiva. Sim. Que depois, se calhar, também é um tema fácil, eu não sei se fácil é a palavra correta, mas é um tema próximo, exatamente, é um tema próximo para trabalhar, é um tema que apelativo, não é? Apelativo e que permite e que se dá, e é um elemento da natureza tão forte no próprio planeta Terra, não é? Neste território imenso que é o planeta Terra, que depois, não é? Ele tem uma amplitude de trabalho enorme, não é? Uma possibilidade de trabalho, uma potencialidade espetacular. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, olha, não sei o que é que havemos de falar mais. Eu espero que o teu projeto continue a crescer, como tu entenderes, como tu conseguires, e como também espero cada vez mais que as pessoas também se liguem ao seu património, também se liguem à sua memória e facilitando-nos um pouco este trabalho, não é, que nós temos, todas as pessoas que estão ligadas à cultura e ao património, às vezes sentem que têm um trabalho ingrato, não é, pela frente, mas ao mesmo tempo muito recompensador, que traz tanta coisa boa, não é? Que quando traz, nós quase que nem conseguimos caber em nós de tanta felicidade, porque vemos tanta coisa boa ao mesmo tempo a acontecer, não é? Como foi tudo aquilo que tu partilhaste connosco, eu adorei, pronto. Não é a mesma coisa que ver o site de todo, estás a ver? Portanto, isto de ver o site, a gente chega lá e diz, isto realmente é bonito, tem aqui qualquer coisa, mas ver assim apresentado por ti fez toda a diferença, espero que muita gente veja, espero, e eu acho que sim. Obrigada, acho que sim. Obrigada. Acho que sim. Muito obrigada também pela oportunidade, obviamente, e desejo muito sucesso ao grupo que agora se está a iniciar no Facebook, porque acho que aquilo que tenho sentido é que às vezes o património ou que as pessoas que trabalham em património têm receio em partilhar aquilo que fazem. E com certeza que se faz por aí coisas muito interessantes, que têm sido muito gratificantes, que têm atingido objetivos e que não são objetivos de números, não é? Que são objetivos reais, são objetivos são objetivos de valores, de valores, não é? Os valores, não é? De qualidade. E que demoram o seu tempo a crescer. E é por isso que nós temos tanta dificuldade em mostrar,
porque isto demora o seu tempo, porque a Pois. memória demora o seu tempo, não é? Sim, Não é? Estou sim, muito sim, contente, sim. Patrícia. Sim, mas, Pronto, mas vou ficar a acompanhar aqui deste lado. Obrigada, obrigada, também estou. muito Muito bem. obrigada. Obrigada. E eu, pronto, despedimos-nos, não é? Despedimos-nos. Eu vou-me despedir porque depois também vou parar a gravação, não saia já daí, que depois a gente ainda fala um bocadinho. E pronto, portanto, é assim, vou aqui. Pronto, ainda estamos a transmitir para o Facebook, mas entretanto a gravação parou. E pronto, olha, um beijinho e obrigada novamente por ter estado connosco. Obrigada, Lucinei, obrigada. Pronto, Um vou beijinho encerrar. grande e vamos falando. Obrigada.